Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Se você ainda não assistiu a nenhum vídeo deste canal, então é convidado a assistir. Dê seu like, compartilhe e tenho certeza você vai gostar. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou publicar. Hoje eu vou falar de mais um livro clássico da literatura brasileira, Menino de Engenho, de José Lins do Rego. O Menino de Engenho possui um caráter memorialístico, pois é composto de memórias do Carlos, um jovem ou um adulto que conta as suas memórias de 4 anos até os 12 anos. Ele teve que sair do local onde morava com os pais e foi com seu tio Juca para o engenho. Logo com 4 anos de idade, ele perdeu a mãe, sendo que foi assassinada pelo pai numa crise de loucura que deu naquele homem. A mãe do Carlos, que o narrador da história, era uma ótima mãe que fazia os carinhos e que contava histórias para ele quando ele ia dormir. O pai é um homem alto, bonito, era também muito carinhoso com ele, fazia todos os seus agrados e contava histórias para ele. Brincava na sala, sentava com ele e brincava. Depois, com o passar do tempo, é que o Carlos, narrador, ficou sabendo como o pai era nervoso e ele se exasperava com o amargo, ele disse, ele se exasperava com o amargo da sua vida. Brigava muito com a mãe, fazia a mãe chorar. Carlos conta que guardou o abraço do pai e o olhar triste quando ele teve que sair, depois do crime, ele teve que sair com os soldados. Deu um abraço no filho e saiu. Ele guardou essa imagem, uma imagem quando tinha apenas 4 anos. O pai foi para o presídio. Depois do presídio, ele foi para um asilo, foi para ser cuidado, mas depois, com 10 anos, ele faleceu. O livro tem muitos personagens. O Carlos também conta que, na continuação da história, vai colocando os personagens. Então, o tio Juca leva da sua casa, no Recife, para o engenho. A história acontece no engenho do avô materno, o coronel José Paulino. Quando ele chega, ele é apresentado à família, então ele conhece a tia Sinhazinha. A tia Sinhazinha é uma senhora de 70 anos, mas é uma senhora forte, que brigava com todo mundo e que tinha raiva de tudo. E dava surra e batia nos empregados. O tio Juca, ele não acompanha muito o desenvolvimento do menino, mas o comportamento dele não é muito bom, assim, não é exemplar, muito levado para o sexo e para uma educação desviada, né? É para a idade do menino. Tem a tia Maria. A tia Maria é a tia caçula. É uma tia muito boa, ela que ajudava bastante, ela que fazia o carinho no menino. Então era muito simpática, tinha um amor materno, quase que a gente pode dizer assim que substitui a mãe. Lógico que a tia não substitui a mãe, mas ela procurava dar esse carinho, o que faltava para Carlos, depois da morte da mãe. Então tem o coronel José Paulino, que é o avô. O coronel José Paulino é aquela figura do feudalista, né? O senhor feudal, é o dono do engenho, tinha léguas e léguas de terra, vários homens que moravam na terra, que eram funcionários, que trabalhavam para ele. Ele tinha costumes de sair para visitar a sua propriedade, visitando cada canto e cada casa que era construída em suas terras, porque eram terras muito longas, muito extensas,
de plantação de algodão, de cana-de-açúcar. Tem uma personagem muito interessante que é a Totonha. Totonha era uma personagem colocada no livro que sai pelos engenhos contando histórias para as crianças. E são histórias da cultura grega, cultura romana, da mitologia, né? Mas que bem atualizada, bem localizada para as crianças. Inclusive coloca também histórias bíblicas, mas histórias transformadas para as crianças daquele tempo. Do sertão, numa linguagem bem do sertão mesmo, do engenho. Outra personagem que é a Clara. Maria Clara é uma das primas que sempre visitava, vez por outra visitava o engenho. E ela foi o primeiro amor do Carlos. As primas não gostavam muito daquela vida, visitava por visitar. Mas a prima Maria Clara era que se aproximava mais do Carlos. Então conversavam, passeavam e trocavam carinhos e até iniciativas, né? Tomava algumas lições, ensinava alguma coisa para o Carlos. Esse foi o primeiro amor mesmo, porque antes da Maria Clara surgiu uma personagem que era uma professora. Ela ensinava com muito carinho ao Carlos. As primeiras lições da professora Judite. A professora Judite colocava o menino no colo, fazia carinho, ensinava com muito cuidado. E isso fazia com que ele se agradasse cada vez mais. A vida do Carlos no engenho foi uma experiência assim, de 8 anos, porque dos 4 anos até os 12 anos, ele vive no engenho com o avô e a família. Carlos teve lições de amor e de solidão. Ele conta que teve muitas amizades da idade dele e existiam alguns que eram mais, digamos, avançados em termos de liberdade e libertinagem, né? O livro apresenta uma série de contos, são contos quase que independentes. São 40 capítulos que narram a história de Carlos no engenho. Menino de Engenho foi o primeiro livro do José Lins do Rego. É narrado num período em que não tem mais escravidão. No entanto, os funcionários que trabalham para o avô do Carlos são funcionários serviçais, são como que agradecidos, são devotos do seu patrão. Então, eles estão trabalhando ali praticamente como escravos, porque são servidores daquele grande, o coronel, conhecido como um coronel, né? Então, eles servem ao dono da fazenda, ao dono do engenho. Carlos conta a experiência nos 40 capítulos, conta também a experiência de morte, em que existe a briga entre funcionários e um homem mata o outro e é preso. Este livro faz parte do chamado ciclo da cana-de-açúcar. Isto é, são livros do José Lins do Rego, escritos sobre esse ciclo da cana-de-açúcar. O finalzinho já do engenho do açúcar que passa para a usina. Então são livros que a literatura coloca como Menino de Engenho, foi escrito em 1932, Doidinho em 33, Banguê em 1934, Moleque Ricardo em 35, Usina em 36. Foi em 1932 que ele publicou este livro, Menino de Engenho. Ele publicou com recursos próprios, com dificuldade, mas foi publicado. E mais, ele ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. Menino de Engenho se revelou de grande importância na história do romance da escola modernista brasileira. Ele teve também contato com uma mulher prostituta e por isso ficou doente, com doença de adulto. Ele diz que os homens já olhavam para ele diferente, as mulheres também. Algumas nem escondiam mais determinados comportamentos diante dele, porque ele já tinha descoberto o que não devia.
quando finalmente ele vai para a escola, ele faz uma comparação com o Sérgio, personagem do Ateneu de Raul Pompeia. Página 149, ele diz assim: eu não sabia nada, levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem feito e com a alma mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio de Raul Pompeia entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo, cheirando a virgindade. Eu não. Era sabendo de tudo, era adiantado nos anos, que ia atravessar as portas do meu colégio. Menino perdido, menino de engenho. Mas o que me chamou a atenção foi um conselho muito sutil que o avô dá quando ele vai para o colégio. Na mesma página, o avô, quando ele está de saída, o avô diz: não vá perder seu tempo. Estude, que não se arrepende. Este foi um conselho direto para o menino estudar e mudar de vida. Porque ali, naquela vida de engenho, ele tinha a liberdade e algo mais, tinha a libertinagem. José Lins do Rego foi um dos maiores romancistas regionalistas da literatura nacional. Ele foi contemporâneo de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz, de Érico Veríssimo, de Jorge Amado. Nasceu no dia 3 de junho de 1901, no Engenho Corredor, no município paraibano de Pilar. Ele pertence à geração de 30, então suas obras pertencem à segunda fase do modernismo. Escreveu obras regionalistas que mostram como na sua simplicidade, na sua maneira de escrever, mostram a realidade do engenho. Este livro, por exemplo, mostra a realidade do engenho dos anos 30. É uma fase em que ele escreveu, uma fase em que já é a decadência do engenho do açúcar. Então, passa do engenho para a usina de açúcar. Após o falecimento de sua mãe, Dona Amélia Lins Cavalcante, aos 4 anos, se muda para o engenho do seu avô materno, que era um senhor de 8 engenhos, na várzea do Paraíba. Após uma infância de interior e ver de perto os engenhos de açúcar perderem o espaço para as usinas, provocando muitas transformações sociais e econômicas, José Lins do Rego foi para Recife, onde ingressou na universidade em 1920 para a Faculdade de Direito, formando-se em 1923. José Lins do Rego casou em 1924 com a sua prima, Filomena Massa Lins do Rego. No ano seguinte, 1925, ele passou a trabalhar como promotor do Ministério Público de Minas Gerais. Mas não passou muito tempo. Logo ele tornou-se colaborador de um jornal de Alagoas, integrando-se ao grupo de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Aurélio Buarque de Holanda e outros, Jorge de Lima, Valdemar Cavalcante. Em 1930, José Lins do Rego mudou para o Rio de Janeiro. Os seus livros são adaptados para cinema e traduzidos para a Alemanha, para a Inglaterra, França e Espanha. José Lins do Rego morreu em 12 de setembro de 1957 no Rio de Janeiro. Ele ocupava a cadeira número 25 da Academia Brasileira de Letras. Esta foi a resenha do livro Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Se você gostou, você dê o seu like, você compartilhe, você se inscreva. E não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações. Sempre que eu lançar um novo vídeo, imediatamente você receberá. Então, até lá, até outra vez e fique com Deus.